E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. Aqui quem fala é o Faguito. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o risco do PT voltar ao poder. Bom, tem muitos youtubers de direita que ficam tirando sarro, falando que nós que não criticamos o Bolsonaro, não criticamos ele porque a gente tem medo que o PT volte. Tem até um youtuber que faz muita zombaria com esse tema. Ele fala, fica quieto senão o PT volta, né? Bom, existe sim o risco do PT voltar, mas o PT não precisa voltar com o nome de PT. A gente sabe que o PT, durante esses 16 anos de desgoverno e de roubalheira, ele não agiu sozinho. O partido agiu com outros partidos. O PT, ele pode voltar com a nova roupagem, ele pode voltar com outro nome. Embora eu acredite que o pessoal do PT tenha, assim, um egocentrismo muito grande, eu acredito que maior que o egocentrismo deles é a fome de poder. E assim que eles aprenderem que o PT está queimado demais para voltar ao poder, eles vão procurar outra tática para voltar ao poder. Qual é essa tática? Bom, eles podem até aceitar a dissolução do partido. Muita gente na direita, inclusive o Olavo de Carvalho, diz que nós temos que lutar para que o PT seja extinto, porque ele cometeu diversas irregularidades e não deveria existir mais como partido. Ele é um partido ilegal. Mas a partir do momento que a gente faria isso, a partir do momento que a gente conseguir extinguir o PT, a gente vamos praticamente ajudar o PT. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos partidos do Brasil são partidos de esquerda. O que seria muito fácil e muito prático para o PT pegar todos os seus candidatos, todos os seus apoiadores e colocar em outros partidos. Colocar alguns petistas dentro do PDT, colocar alguns partidos dentro do PCdoB, colocar alguns petistas dentro do PSDB e por aí vai. O PT não precisa voltar ao poder com o nome de PT. O PT pode voltar com outra roupagem, mas ainda assim sendo um partido de esquerda. E sim, se você não souber criticar o governo Bolsonaro, você vai estar dando munição, assim como aconteceu na Argentina. Na Argentina eles derrubaram a Cristina Kirchner e, no entanto, 4 anos depois, ela retornou ao poder sendo vice com outro cara no seu lugar, mas ainda assim um partido de esquerda. Ele voltou ao poder. Não precisa do Lula para o PT voltar ao poder, não precisa do Haddad. Precisa apenas das ideias, precisa apenas dos ideais. E a gente sabe que os ideais do PT estão incrustados na maioria dos partidos do Brasil. Então sim, é fato, o PT pode voltar a qualquer momento. O PT é uma ameaça real. O PT sim pode voltar ao poder, ainda que não tenha mais o nome de PT. Tá? E então
para todas as pessoas que vê erros no governo Bolsonaro, eu vejo erros no governo Bolsonaro. Eu não acredito que o Bolsonaro seja perfeito, eu não acredito que o Bolsonaro não erre. O Bolsonaro erra sim, porque ele é humano assim como todos nós. Mas a gente deve saber criticá-lo. A gente deve fazer isso de maneira amorosa, digamos assim. Tem muitas pessoas que estão criticando o Bolsonaro, pessoas da direita, tá, pessoal, que eu tô falando, porque aí da esquerda a gente já não espera nada, né? Mas tem muita gente na direita que critica o Bolsonaro. Eu vou fazer uma alusão aqui, critica o Bolsonaro como um policial, como alguém que quer corrigir na base da pancada. O certo seria a gente corrigir como uma mãe. A mãe sabe bater, a mãe sabe conversar, a mãe sabe corrigir o filho. E ela faz isso de maneira amorosa, de maneira temperada. Ela sabe fazer, não ser muito violenta, muito impetuosa. E é isso que está faltando para parte da direita do Brasil. Eu assisto frequentemente aqui, eu vou, sempre que possível, eu vou falar desse canal aqui. Eu assisto o canal Alexandre Santana Oficial, porque ele é um típico pai de família de classe baixa. Ele é, na minha opinião, um grande homem, assim como eu gostaria de ser. E ele explica sempre em seus vídeos por que o governo Bolsonaro é tão bom para nós da classe baixa. Eu não acho que as pessoas que criticam o Bolsonaro dentro da direita são traidores, até porque ninguém se casou com o Bolsonaro, ninguém firmou um contrato com o Bolsonaro. Nós apenas elegemos ele. Não existe essa de traidor do Bolsonaro. A não ser, claro, aqueles que são políticos, que subiram nas costas do presidente. Mas os eleitores não, os eleitores elegeu o Bolsonaro assim como poderia ter elegido qualquer outro que ele acreditasse. Eu votei no Bolsonaro porque eu acredito. E siga acreditando. Eu sei que ele tem cometido erros. Não importa o tamanho da lista que algum youtuber faça de erros do presidente, eu acho que com qualquer governo de esquerda, o governo estaria pior. Mas eu acredito que essas pessoas que criticam o presidente não são traidores, não são pessoas ruins, não são a nova esquerda, como alguns gostam de dizer. Eu acredito que eles tenham pontos de vista diferentes. Eu acredito que eles enxergam a partir do seu próprio, da sua própria visão. Existem pessoas da direita como eu, que são pessoas pobres, pessoas que não têm uma faixa de renda muito boa. Existem pessoas da direita que são classe média, pequenos comerciantes que ganham, sei lá, 5, 6 mil reais por mês. E existem os grandes ricos, os grandes magnatas que também são de direita. Cada um tem sua visão, cada um tem sua própria realidade. Eu acredito que a realidade de algumas pessoas que criticam o governo é diferente da minha realidade. Porque
eu só consigo enxergar, eu até consigo enxergar além, mas eu não posso me dar o luxo de ficar pensando em daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Pessoas como eu têm que se concentrar no dia a dia e às vezes no mês de mês. Se no final do mês vai dar de pagar a conta. Se no final do mês eu vai poder sobrar um dinheiro para mim poder fazer uma reforma. É isso que nós da classe baixa pensamos. Então, para nós, o governo Bolsonaro está sendo um governo muito bom, acima da média. E se for comparar com os governos anteriores, eu acho até que o governo Bolsonaro está sendo nota 8. Não querendo imitar o Bernardo Kister, mas é nota 8 para cima. Já pessoas da classe alta, da classe média, sei lá, esse pessoal que ganha bem, eu acredito que eles têm um panorama diferente, eles veem as coisas de maneira diferente. E no final, se acontecer o pior com o Brasil, essas pessoas nem aqui vão estar. Tem muitos youtubers que falam mal do Brasil, falam mal do governo Bolsonaro, mas eles estão bem confortáveis fora do Brasil, morando fora do Brasil. Morando na Itália, ganhando bem, tudo. Eu não estou falando com maneira de denegrir essas pessoas. Eu estou falando que se der alguma merda grande, se o governo Bolsonaro cair e voltar um governo de esquerda, um PT, um PSOL, um PSDB, essas pessoas não vão sentir, essas pessoas elas têm o luxo, elas podem se dar o luxo de sair do Brasil. Muitas delas já estão fora do Brasil. Muitas delas estão no Brasil, mas têm dupla cidadania. Então, a qualquer momento, elas podem deixar o país. Eles têm muito dinheiro, eles podem viver sossegadamente fora daqui. Nós, que somos pobres, pra gente, a volta da esquerda vai ser uma grande tragédia, porque a gente não tem o que fazer. A gente vamos ter que viver e aceitar e superar, porque o pouco que a gente tem está aqui. A gente não vai poder abandonar o Brasil. A gente não tem dupla cidadania. Muitas vezes a gente nem sabe falar outra língua. Eu mesmo sei o básico do inglês. Então, para mim, um governo de esquerda voltando ao poder aqui no Brasil, eu que tenho pensamento de direita, eu que fecho com praticamente todas as ideias da direita, para mim vai ser uma grande tragédia, porque eu vou ser obrigado a ver o meu país desmoronando, a minha pátria desmoronando, e eu não vou poder fazer nada, eu não vou poder nem recuar, eu não vou poder nem ser como diz, um migrante. Eu vou ter que ficar aqui e aguentar a bucha. Talvez passar fome, assim como o pessoal da Venezuela. Talvez tenha que sobreviver comendo pouco, sei lá, todas essas coisas ruins que a gente sabe que acontece e aconteceu ao redor do mundo. Com Venezuela, Cuba, com a Argentina agora, recentemente. Tudo, a corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco. E o lado mais fraco somos nós, que somos pobres. Então, eu prefiro ouvir canais de pessoas assim como eu, pessoas que enxergam a realidade do brasileiro comum,
do brasileiro pobre que consegue passar a mensagem do porquê nós temos tanto medo da volta do PT ou de algum associado, né? Ciro Gomes é PT, Marina Silva é PT, Manuela Dávila é PT. Todos os partidos de esquerda são PT. E também alguns de direita são PT, tá? Porque tem muita gente aí que é travestida de direita, eu falo de políticos, tá, pessoal? Gente que atualmente se fazem de pessoas de direita, mas na verdade tá dentro dele todo o pensamento marxista, de vitimização, de ideias de cotas, de socialismo, de tudo que a esquerda prega. Assim como o Alexandre Frota, que se dizia conservador, mas a gente sabe do passado dele. Bom, eu quis acreditar na mudança do Alexandre Frota. Eu acho que toda pessoa tem o direito de ter uma segunda chance. Eu acho que seria muito bom, realmente, não só para nós, mas principalmente para ele mesmo, se ele tivesse mudado seus conceitos de vida. Mas foi tudo uma enganação, assim como foi uma enganação a Joyce Hasselman, assim como muitos outros, foi uma enganação. Então, não se engane, pessoal. Não ache que é tudo uma chacota, é tudo um medo descabido. O PT pode voltar. O PT não precisa vir com o nome PT. O PT não precisa ser o Lula, o Haddad. O PT pode ser qualquer um das esquerdas, porque todos eles estão juntos. Então é isso aí, pessoal. Se você me ouviu até aqui, me deixa seu like, compartilha, comenta para ajudar o meu canal. E obrigado a todos vocês que vêm se inscrevendo, a todos os membros novos. Eu agradeço de coração por vocês estarem aqui me ouvindo. É isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana.